Bom dia, mulheres do alto, bom dia. Estamos juntas para mais um devocional ao vivo. Graças a Deus por isso, não é verdade? Oi, Val, tudo bem? Keila, bom dia. Bom dia, meninas. Clau, bom dia. Como que vocês estão? Vamos chegando para o nosso devocional de hoje. Bom dia, Rô. Oi, Marcinha. Oi, Verônica, tudo bem? E aí, mulheres? Como que foi a semana de vocês? Oi, Mari, tudo? E aí? Keila, vamos chamando as mulheres para estar aqui conosco. Hoje é dia de devocional ao vivo, graças a Deus por isso, eu amo. Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje. Oi, Jaque, tudo bom, querida? Beth, como que vocês estão? Glória a Deus. Oi, Tati! Tudo bom? Sassá tá aí hoje, gente. Que bom! Como é que vocês estão, meninas? Como que foi a semana de vocês? Conseguiram ser... Oi, Sidoca! Tudo? Vocês conseguiram ser bem diligentes, gente, com o Senhor essa semana? A palavra dele foi essa, né? Para sermos diligentes. Ser diligente, ser constante, ser zelosa, né? Parar de ter altos e baixos, sabe? Aí daqui a pouco a Sassá vai pra aula de canto, gente, olha isso. Tá que tá. Parar de ser inconstante com o Senhor, sabe? A gente, eu até falei altos e baixos, mas a gente ter altos e baixos ainda vai lá, sabe? Porque são tantos acontecimentos, né? No nosso dia, são tantas coisas, a gente é surpreendida de tantas formas, positiva e negativamente. Então, isso. Então, altos e baixos ainda faz parte, mas a inconstância, nós temos que sair do lugar. Ai, que bom, vem, Sidoca. Nós temos que sair deste lugar de inconstância, meninas. A gente tem que sair desse lugar, tá? Independentemente das notícias, boas ou ruins. Se somos surpreendidas positivo ou negativamente, a gente já tem que caminhar para o lugar da constância com o Senhor, independentemente de qualquer coisa, né? Edna, tudo bom, querida? Tava falando com ela agorinha. Josi. E bom dia, minha querida. A gente já está num lugar onde a gente busca essa constância permanente com o Senhor, porque já entendemos que precisamos dele, independentemente, e que as notícias boas e ruins vão fazer parte da nossa vida, sendo cristão ou não, entendeu? Só que estando em intimidade com ele, sendo diligente na nossa busca com ele, com certeza absoluta é mais fácil, né? Ontem nós tivemos devocional com a Penha, foi maravilhoso. E que palavra mais reconfortante, né, meninas? Nós sabemos que nós servimos a um Deus que é abundante. Um Deus que tem abundância de alegria, um Deus que tem abundância de paz, um Deus que tem abundância de perdão, um Deus que tem abundância de graça e favor sobre nós, um Deus que tem abundância de oportunidades e de prosperidade, né? Tava falando do teu devocional, Penha. Que o meu compromisso é com a... Olha lá, que coisa linda, gente. Meu Deus do céu, hein, Tati? Que profundo, né? E você sabe que o que tem acontecido muito são as pessoas perderem a integridade, perderem a sua essência e os seus valores por conta de circunstâncias da vida. Porque às vezes a vida coloca a gente em circunstância, ou até mesmo o Senhor, ele coloca a gente em prova, né? Ele nos prova para a gente ser aprovadas justamente para ver se nós mantemos nossos valores e integridade ou se a gente se vende à pressão, né? E quantas, se você parar para pensar, se eu parar para pensar, nós conhecemos algumas pessoas
que se venderam, entre aspas, né? Por conta da pressão. É muito sério isso, porque as coisas só vão ficar mais intensas. As coisas só vão ficar mais, só vai pressionar mais. E se eu e você não estivermos já sendo forjadas, meninas, nós somos fortes candidatas a ceder, nós somos fortes candidatas a também entrar na lista daquelas que negociam, e nós não queremos isso. Eu não quero para minha vida, eu sei que você não quer para a sua também. Amém? Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. Foi no sábado, exatamente. Não vamos perder, não. Gente, se tem uma pessoa que eu conheço, e eu falei isso pra ela, que, olha, ela passa, gente, cada uma. E a Tati, a alegria e a certeza que ela tem de que Deus vai fazer alguma coisa em favor dela, é assim, sério, é assim, como que se diz assim, confronta a gente, sabe assim? Porque, gente, ela passa por cada coisa tão difícil, né? É ou não é, Tati? Gente, ela passa por cada coisa tão difícil, gente. Tão difícil. Que, olha, mas se você conversar com ela, você não acredita. Você não acredita. Porque ela mantém, gente, o sorriso, ela mantém a alegria e a certeza de que Deus fará. E Ele sempre faz. E olha que a pressão é forte. Não sei se muitas aqui suportariam, de verdade. É admirável. Mas eu quero contar para vocês, enquanto as mulheres vão chegando, uma experiência que eu tive sábado de noite. Foi muito diferente, meninas. A gente fez o nosso devocional, né, de manhã, igual estamos fazendo agora, normalmente. Glória a Deus. É verdade. E daí, eu toquei, saímos aqui do devocional, toquei minha vida, tudo. E a Rânia ia num encontro com os jovens que o Vitor e a Valentina chamaram ela. E ela foi de noite. Eu fui levá-la na igreja e tudo bem. Levei ela na igreja e tal, beleza. Falei, filha, tudo certo. Quando, né, a gente não sabe, esses encontros com os jovens, às vezes tem hora para acabar, às vezes não tem. E falei, tá, você vai me mantendo informada, tá tudo certo. Voltei, no que eu voltei, eu fui direto tomar banho. Aí eu queria colocar um louvor. Inclusive foi um que eu compartilhei aqui. E daí eu coloquei o louvor, meninas. Eu ali no banheiro, me preparando ainda, coloquei o louvor e de repente, assim, foi assim muito rápido. Eu fui muito tomada pelo Espírito Santo, foi uma coisa assim inesperada. Porque já era de noite, eu só queria tomar meu banho e sentar no sofá um pouco, ficar tranquila, né? E eu fui assim, tomada pelo Espírito Santo de uma forma incontrolável. Foi algo muito novo, assim, pra mim, essa maneira, vocês já vão entender. Incontrolável, eu não conseguia controlar. Bom dia, meninas, bom dia. E aquele louvor, e eu ia voltando ao louvor, e ali a presença do Espírito Santo, e o Senhor, o Espírito Santo só falou, se ajoelhe, eu ajoelhei, e meu Deus do céu, foi muito, muito, muito forte. Aí eu fui voltando, né, da minha doideirada. E daí eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Como foi isso? Foi bom demais, mas por quê? O que é, né? E daí me passou a imagem da Rânia muito rapidamente na minha mente, assim como um flash. A imagem dela passou na minha mente, rápido. Daí eu peguei, e ainda na presença, fui, tomei banho, terminei meu banho, saí do banho, o Rafa, meu Deus, que você tá com esse olho inchado? Eu falei, amor, eu fui tomada pelo Espírito Santo, uma coisa louca, não consegui entender. Eu acho que é alguma coisa com a Rânia e tal. Aí peguei meu celular e mandei uma mensagem para ela. Falei, filha, eu fui tomar banho e eu fui tomada. Bom dia, meninas que estão chegando, tá?
bom dia, sejam muito bem-vindas. Falei, filha, eu fui tomar banho. Assim que eu cheguei, eu fui tomada pelo Espírito Santo de uma forma assim que incontrolável, e você passou na minha cabeça. Então, eu não sei se é aí, se tá acontecendo ou vai acontecer algo. Aí passou assim, ó, 1 minuto, ela me respondeu, mamãe, aqui tá com um pregador novo, veio um pregador de fora, e ele é da linha profética, a senhora ia amar ele, e o negócio aqui tá doido. Eu, opa, meu Deus. Daí eu falei, filha, aí mandei, filha, fica conectada, não se desconecta, o Espírito Santo de Deus está aí, porque eu fui visitada por ele. E eu fico emocionada, meninas, porque foi uma coisa muito forte. Falei, eu fui visitada por ele e eu vi você muito rapidamente. Ele vai te visitar. Não se distraia, filha. Ela falou, mãe, eu falei assim, o fogo vai descer nesse lugar, porque desceu em mim. E ela só respondeu assim, já tá descendo. E beleza. A princípio, era para acabar lá pelas 10 horas. Foi dando 10, 10 e meia, 11, 11 e meia. Ela não me mandava mensagem nem nada. Falei, bom, tudo bem. Aí lá para meia-noite, ela me manda uma mensagem, mamãe, acabou aqui agora, a gente tá indo comer. Aí assim que a gente comer, eu chamo pra ir buscar. Falei, tá bom. Aí quando eu fui buscá-la, né, ela veio contando. Mamãe, ela falou que tinham bastante jovens e tudo, e que o pregador, ela falou assim, ele é bem doido igual a senhora, bem doido, a senhora ia amar, a senhora tinha que estar lá. Falei, não, filha, não era para eu estar, era para você estar. E daí ela falou assim, que ele começou a liberar palavras proféticas bem pontuais, assim, para alguns jovens. E ela falou assim, tava todo mundo mais na frente, mas eu não tava lá na frentona, né? E eu permaneci ali. Ela falou assim, eu fiquei ali e eu falei, Senhor, eu quero muito ser tocada pelo Senhor hoje, mas eu não vou ficar, me aparecendo, né? Eu quero que o Senhor me encontre. Só que antes disso, tá? Quando eu falei com ela, eu mandei a mensagem pra ela, aí eu sentei ali na cama, o Rafa tava do meu lado, ele começou a falar uma coisa pra mim, e o Espírito Santo veio e falou assim, se ajoelha por ela. Aí eu falei, amor, só um pouquinho. Aí eu ajoelhei ali do lado da cama mesmo e orei rapidinho, falei, Senhor, Espírito Santo, assim como o Senhor me encontrou, assim, de forma impetuosa e inesperada ali no banheiro, encontra minha filha agora, por favor. E pronto. Daí ela falou, ela me contando, né? E daí eu falei isso pra Deus, mamãe, eu falei que eu queria ser encontrada por ele, mas que eu não ia ficar, né? E ela falou que tava o louvor ali, e ele ministrava, e ele falava algumas coisas. Aí ela falou que tava de cabeça baixa, assim, louvando, e que de repente ela sentiu alguém ali com ela. E o pastor foi nela e orou com ela e liberou palavra para ela. E ela falou que ela foi tomada pelo Espírito Santo, que foi maravilhoso. E que ela falou assim, mamãe, foi tão lindo. E eu tinha pedido para Deus que eu queria que ele fosse ali me visitar, mas que eu ia ficar quietinha ali, que eu queria que ele me encontrasse ali. E ele me encontrou porque ali das pessoas que estavam perto de mim, ele foi em mim, ele foi só em mim. E falou algumas coisas e tudo mais. E ela falou, e eu chorei tanto porque eu senti muito o Espírito Santo. E eu fiquei assim, meu Deus, minha mãe sentiu antes. E o pastor falou sobre a importância de um pai e de uma mãe que ora sobre os seus filhos. E que ele era fruto de oração da mãe dele. Que ele teve uma adolescência muito rebelde. Que ele não obedecia, que a mãe dele sempre foi cristã. E que ele não obedecia, que ele escolheu não estar nos caminhos do Senhor na adolescência e fez muita coisa errada. E que ele falava para a mãe dele, eu vou na balada, vou não sei onde, que a mãe dele falava, eu não vou te impedir. Quem vai encontrar você é o Espírito Santo e ele vai impedir você. E a Rani até me contou o testemunho dele, eu não estou me lembrando agora, mas ele frisou muito que ele era fruto
de oração e persistência da mãe dele, que não desistiu dele. E que hoje ele era levantado. E ele não era do Brasil, ele veio de fora. Era, sei lá, falava espanhol. E que Deus tinha levantado ele para libertar muitos jovens, né? Então, e daí aquela conexão do Espírito Santo antes e tudo foi tão lindo, sabe, meninas? Foi tão forte para mim e também para ela. E eu quero, contando isso, eu quero falar para vocês. Não desistam de orar pelos filhos, pelas filhas de vocês. E a gente não ora pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, só quando eles estão desviados, quando eles estão em má companhia, ou quando eles estão precisando de alguma coisa. Não, gente. A gente tem que colocar os nossos filhos em oração, constantemente, todos os dias. Todos os dias, entregar a mente e o coração do seu filho, da sua filha, todos os dias ao Senhor, sabe? Senhor, guarda minha filha, guarda meu filho. Eu não estou com eles, mas o Senhor está 24 horas. Ajuda eles a decidirem, sabe? Que eles te amem acima de qualquer coisa, que o temor a ti esteja no coração deles. Meninas, foi uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa. E eu fiquei tão agradecida a Deus. Eu falei, Deus, quem sou eu tão pecadora, tão falha? E o Senhor, volte e meia, me permite uma experiência nova. E eu nunca tinha experimentado isso. Eu acredito que era o mesmo espírito daquele pastor que estava pregando, que me visitou, entendeu? Porque nós servimos um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares, ele sabe todas as coisas, né? E ele pode tudo. E... é verdade. Olha aí. Olha que lindo, Val. Olha que lindo. Olha que lindo. Ai, que lindo, olha que coisa maravilhosa. Penha, Val, oh Deus, né? Que coisa linda. E sabe, eu pude experimentar algo tão novo. E eu tenho certeza, ninguém me tira do coração, que o Senhor encontrou ela na forma que ela tinha pedido e tinha querido. Tinha querido, não, tinha quisto. Que ela pediu, porque eu obedeci quando ele falou ajoelha por ela. Eu não titubeei, meninas. Eu cortei o Rafa. Ele estava falando, eu falei, amor, só um pouquinho. E ali eu ajoelhei e orei. Foi uma oração rápida, gente. Foi de 1 minuto, sabe? Foi de 1 minuto. Falei, Senhor, por favor, eu estou aqui ajoelhada pela minha filha. Como o Senhor me encontrou ali no banheiro, encontra ela. Sabe, gente? Foi uma coisa rápida. E voltei. Às vezes a gente deixa para fazer depois, porque a gente acha que tem que isso e tem que aquilo. Sabe, gente, por favor, a gente ora pelos nossos filhos na nossa mente. Minha mãe sempre intercedeu por nós. 7 filhos, olha que coisa linda. Ai, que lindo, Josi, com certeza. E ela deixou um legado para uma vida. Para uma vida. Sabe, meninas? Então, não desistam de orar pelos seus. E mesmo se está tudo bem, continue orando, continue cobrindo de oração, continue. Sabe, o de repente de Deus é o de repente de Deus. Não depende de mim, não depende de você. Quando de repente dele chegou, como chegou para esse pastor, que hoje é pai, que hoje tem filhos, que hoje tem uma vida de entrega para o Senhor. E ele tem a plena certeza que ele foi alcançado por conta das orações da mãe dele. Ele falou, a mãe dele não me impediu de ir e fazer nada. Ela orava. Até o dia que eu fui constrangido. Entende?
Exatamente, em nome de Jesus. É isso mesmo. Então, meninas, eu queria compartilhar isso. Foi algo mesmo impressionante. Foi algo... Pensa, né? Pensa. Eu poder experimentar algo que estava acontecendo lá. Isso. Uhum. É muito impressionante, né, Mari? Então, não desistam, não parem. Não parem. Tá bom? Logo você vai estar orando também pela sua filhinha, Mari. Tá bom? Guarda isso. Então, meninas, eu queria compartilhar isso com vocês. Eu depois fiquei muito, muito, muito agradecida ao Senhor, porque quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Se eu, que não sou ninguém na fila do pão, às vezes tenho experiências assim lindas com o Senhor. Imagina vocês. Vocês também podem ter. E vocês terão. Nossa, que coisa linda, Penha, que coisa linda. Você será usada de forma poderosa, maravilhosa, incrível, viu? Senhor Jesus. Então, meninas, foi isso. Eu não me lembro, eu contei pra vocês, eu quero contar uma outra coisa. Eu contei pra vocês, eu não me lembro se eu contei já. Será que eu contei? Eu contei pra vocês sobre uma escola que me chamou pra trabalhar de tarde e que eu estava indecisa e como que foi? Me contem aí se eu contei no devocional de áudio ou se eu já contei isso aqui no devocional. Acho que não contei no de sábado passado. Alguém me sinaliza sobre uma escola. Não contei? Tá. Vou contar para vocês também, porque os testemunhos e as experiências que a gente conta é para edificar e é para a gente aprende, né? Então, foi algo muito louco, meninas, escuta isso. Então aguenta aí. Um belo dia chega uma mensagem de ela era professora junto comigo dos anos iniciais, não do quarto ano, e ela de tarde é coordenadora de uma outra escola. E ali no Colégio São José que eu trabalho, esse ano, ela passou a ser coordenadora de outro segmento. E eu chegou uma mensagem dela para mim assim: Lari, você está trabalhando de tarde? Eu falei, não, tenho alguns alunos particulares, né? Daí ela pegou e falou assim, lá na escola que eu trabalho, ela trabalha numa outra escola também que é uma escola bem menor que o São José, mas é bem conceituada aqui em Itajaí, sabe? Ela falou assim, então, lá no colégio, lá na escola que eu trabalho, né? A professora do quarto ano não precisou sair agora. E eu queria que eu indiquei você para entrar ali, né? Como que você vê isso? Eu falei, olha, eu não penso nisso agora, entendeu? Eu ainda tenho minhas filhas, eu tenho a pequena que demanda bastante de mim, né? E tudo mais. Eu tenho minha rotina com elas e com tantas coisas. Tá. Tá bom. A gente ora. E daí ela falou assim, tá, mas a coordenadora vai entrar em contato com você. Eu falei, beleza. Aí cheguei em casa, conversamos e tal. E eu não tava com muita incerteza, apesar de ser uma boa escola. Eu falei, puxa, ia melhorar tanto financeiramente pra nós, né? Falei, ai meu Deus, daí eu pensei, setembro, outubro, novembro, 3 mesezinhos que eu ia me matar. Mas ia ajudar muito financeiramente, né? Me gerou uma dúvida muito grande. Porque a gente sabe, né, meninas, não adianta a gente ficar falando. Ai, financeiro não importa. Importa, ele não está em primeiro lugar, mas ele importa. Aí trouxe para casa,
Aí a coordenadora me chamou, falou e tal no WhatsApp. Aí, como sempre, né, coloquei na mesa, nós almoçamos, eu trouxe, e ali nós conversamos e nós colocamos os pontos, oramos, e ainda em dúvida, eu em dúvida, o Rafa não. O Rafa falou assim, eu acho que não é o momento. Falei, ok, lindo. Aí peguei e respondi agradecendo, falei, olha, pensei, vai mudar bastante a dinâmica da minha casa, eu tenho alguns alunos particulares que também eu não gostaria de deixá-los assim de repente, então agradeço muito a oportunidade, mas agora eu não vou poder assumir, não vou conseguir, por conta que não adianta eu assumir aí e atrapalhar aqui, como sempre eu sou muito verdadeira, né? E falei, ela, ai, que pena, Lari, Daí cruzei com ela na escola no dia seguinte e ela falou assim, alguém vai te ligar. Falei, tá bom, eu já tinha dado não. Aí, chego em casa, logo que eu chego em casa, a dona da escola me liga. A dona da escola me liga, oi, Lari, não sei o que, então, eu não te conheço, mas eu ouvi falar sobre o seu trabalho e o seu perfil é exatamente o que a escola precisa agora, a professora está saindo, é uma turma de 12 alunos, 12, gente, a minha turma hoje tem 25, pensa que turminha, né? 12 alunos e eu quero muito que você venha trabalhar com a gente. O que você precisa para trabalhar conosco? Eu, meu Deus do céu, falei, e a minha cabeça começou a ficar assim, Falei, Senhor, mas eu já disse o não. Essa mulher me liga agora dessa forma, me dando assim um ultimato e colocando pra mim o que eu precisava. Ela falou assim, você quer o quê? Você quer que a gente melhore o salário? O que você precisa? Eu falei, não, calma, não é assim. Falei pra ela, falei, olha, eu tenho uma dinâmica na minha casa, eu tenho 3 filhas, eu tenho aluno particular e eu quando eu assumo um compromisso, eu assumo um compromisso. Eu não posso te dar uma resposta aqui agora. Ela falou assim, olha, as aulas de tarde vão até às 6h10 da noite. E a escola é bem pertinho da minha casa também. Aí ela pegou e falou assim, olha, todo dia, de segunda a sexta, a última aula é de inglês. Então, às 5 horas eu consigo liberar você. Quem sabe você consegue ajustar alguns dos teus alunos para depois desse horário e tudo mais. Daí eu, opa! E veja qual o valor que ficaria bom o teu salário. Eu falei, isso foi no sábado, tá, meninas? Vai acompanhando comigo. Na sexta, perdão. Ela me ligou na sexta, assim que eu cheguei da escola. Aí eu falei assim, olha, como eu te disse, eu vou conversar aqui na minha casa, porque eu vou precisar que o meu esposo esteja junto comigo nisso. E eu sei também que a escola tem urgência nessa resposta. Não vou te incomodar no fim de semana, porque sábado e domingo, né? Então, na segunda-feira, no primeiro horário, eu já vou te dar uma resposta sim ou não. E o meu sim será sim. Se eu fizer, eu vou entrar e vou, né, assumir. E se for não, tá, pra você já ver alguém. Porque, assim, ela tava, assim, muito assim, é você que eu quero, é você que eu quero. Eu até fiquei admirada, falei, caramba, como que ela me conhece, né? Enfim, aí sentamos de novo e conversamos. Aí mudou um pouco o quadro, né? Eu ia sair mais cedo, eu ia ganhar um pouco mais, né? E eu falei, poxa, oramos. E o Rafa falou assim, olha, vai, eu ajudo aqui no que precisar. Dentro de mim ficou um quê de dúvida, misturado muito com o querer pessoal meu por conta do financeiro, entendeu? Misturou muito, meninas, muito. O meu querer pessoal, por mim, eu já estava lá. Mas a gente não aprendeu que a gente não toma nenhuma decisão por nós mesmas. A gente ora, a gente pede. E daí, quando o Rafa falou isso, eu falei, tá, beleza, já tenho o ok dele. As meninas falaram, mamãe, o que a senhora decidir, a gente tá. Aí fui orar, eu sozinha. E eu falei, tá bom, Senhor, é o seguinte, eu não estou conseguindo decidir. Eu falei pra ele. Se coloquem no meu lugar, meninas, pensa. Financeiramente ia ser muito bom pra nós.
mas ia atrapalhar outras coisas. Eu ia ter menos tempo para poder fazer as coisas que eu quero fazer ainda aqui no Mulheres do Alto. E eu ia desajustar as coisas aqui em casa. Segunda e quarta, a Rayana e a Raíssa fazem ginástica. Algumas coisas iam ter que mudar, enfim. Aí eu ainda estava assim, eu não estava conseguindo decidir, meninas. Eu não estava conseguindo decidir. Aí no sábado de noite, foi nesse mesmo dia que eu fui tomada pelo Senhor. Aí o foco era a Rânia, beleza. Daí depois eu orei, eu falei assim, olha Senhor, essa escola não sai da minha cabeça. Eu não consigo decidir, o Senhor está dentro de mim. O meu racional quer, mas algo dentro de mim está em dúvida. Então, por favor, Senhor, decide por mim. Porque eu não estou conseguindo decidir. Hoje é sábado, já vou dormir. Só vou ter domingo. E segunda-feira eu quero dar uma resposta para essa dona da escola, porque ela também tem o problema dela para resolver. Dormir. No domingo, acordamos, tocamos nosso dia. Quando deu 5 horas da tarde, 5h17, eu me lembro, chegou uma mensagem para mim. Lari, e eu falei para ela o que, vocês lembram? Que eu não ia incomodá-la no fim de semana, respeitando o fim de semana, que eu ia, na segunda-feira de manhã cedo, já ia mandar uma mensagem. Aí ela me mandou uma mensagem no domingo, 5h17. Lari, obrigada, obrigada por ter ouvido e por, né? Mas eu tô passando aqui para dizer que uma ex-professora do colégio vai assumir a turma. Me deu um misto, assim. Eu fiquei feliz porque eu pedi para o Senhor decidir por mim e Ele decidiu. Mas fiquei assim, poxa vida, né? Ela não esperou nem segunda-feira eu dar a resposta. Ela não esperou, assim, ela foi tão veemente comigo de que ela queria eu e que ela ia esperar até segunda. E já me mandou no domingo a decisão. Eu quis ficar chateada com ela, entendeu? Eu quis ficar chateada, vou falar a verdade, eu quis ficar chateada. Eu falei, poxa, que a mulher tá sem palavra, porque ela ia esperar até segunda, né? Só que daí depois eu falei, você não pediu uma resposta? Precisei de uma palavra de glória a Deus, amada. Eu fico muito feliz com isso, me alegra demais, demais. E daí eu quis ficar chateada com ela. Falei, poxa, que mulher sem palavra, caramba, né? Nem pra esperar até segunda-feira. E daí depois o Senhor falou, você não pediu pra eu decidir? Você não estava conseguindo decidir. Eu decidi. E descansa o seu coração. Financeiramente não vai faltar nada, não falta. E não falta mesmo, tá, meninas? Não vai faltar nada. Eu falei, obrigada, Senhor. E ali eu pude entender que o Senhor decidiu por mim. Então, olha só a importância, meninas. E já vou falar mais uma coisa. Então, olha quantas coisas a gente aprende. Primeiro, sempre orar. Porque se fosse por mim, Larissa, de mim, ali, na ligação, eu já teria falado aqui com o Rafa depois, no mesmo dia, na sexta-feira mesmo. Quando ele pegou e falou, não, vamos lá, eu já teria falado, tá tudo bem, quando que é pra começar? Se fosse por mim, pela minha carne, pelo meu pessoal, eu já teria decidido isso. Mas eu prestei atenção num quesinho dentro de mim que estava com uma dúvida. Ele era pequeno, eu poderia ter passado por cima. Você entende que tudo na nossa vida é decisão, meninas. Tudo. Nós temos o poder de decidir tudo. Tudo. Eu poderia ter passado por cima disso. Entendeu? Não era nada assim. Não, era um quê? E eu decidi orar, porque eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, para minha casa. Eu sei o que eu enxergo. Ele sabe tudo. E ele me deu uma negativa. Eu tava assim muito tendenciosa para pegar muito, meninas, muito mesmo. Eu tava assim, Senhor, se não vier a resposta, eu vou dar o sim segunda-feira. Eu vou entender que é o sim. E ele decidiu por o não. E eu quis ficar chateada, porque a gente já vai até fazendo conta com aquilo que a gente não tem. Vocês estão entendendo? Eu nem tinha aquele salário ainda que eu ia receber. Mas eu já estava até fazendo conta com ele. E o Senhor decidiu. E tem uma professora lá no colégio de educação física que ela trabalha nessa escola. Aí eu cruzei com ela.
na segunda-feira. Eu falei, nossa, não é coincidência. Chamei ela. Falei, então, menina. Ela, por que, Lari, você foi chamada? Eu falei, pois é, contei o que aconteceu. Eu falei, e aí, como é trabalhar lá, né? E daí ela falou assim, Lari, é uma escola assim, você vai ver, é bem diferente do São José na estrutura, bem menor e tal, tarará. Mas assim, é uma escola que faz muito eventos, Lari. Por ser uma escola pequena, é assim, eu vejo as professoras meio louca lá, porque elas sempre têm que fazer algo para as famílias, entendeu? Então, assim, se você fosse alguma coisa, né, você tem que estar preparada, tipo assim, uns fins de semana, parará. Pronto, ali eu já falei, obrigada, Senhor, porque eu tenho minha casa, eu tenho a minha família, meu primeiro ministério é a minha família, meu primeiro ministério é a minha casa, entendeu? E ali ela ia falando e eu ia agradecendo e tudo mais. E se o Senhor quiser que eu trabalhe lá por algum motivo, uma nova oportunidade se abrirá. Mas ali eu podia entender que eu ia ficar muito desfocada. Entendeu? Porque ao mesmo tempo, ele também tem muitas coisas que eu preciso produzir para o reino de Deus. E que talvez, gente, isso aí é um talvez agora. Até viria como uma distração, porque seria algo a mais, um compromisso a mais. E sabendo dessa demanda, eu sei como eu sou, eu ia ficar muito envolvida. E para fechar agora que eu tô pensando aqui, e para fechar, ontem, uma amiga minha, Borboleta, fazia tempo que eu não falava com ela, muito tempo. Ela me mandou um oi e falou assim, Lari, tudo bem? Como é que estão as coisas? Eu estou passando aqui só para dizer, para você iniciar as coisas que o Senhor já pediu para você iniciar. Falei, meu Deus do céu, Senhor. Então você veja, né? Eu não sei se seria uma distração, se seria algo a mais. Eu ia perder minha salvação? Não, eu não ia perder minha salvação. Mas talvez eu poderia dar uma desfocada no propósito que o Senhor tem. Entende? Então, meninas, eu quero falar para vocês assim que não é fácil. Porque a nossa vida aqui na Terra, ela demanda de nós coisas que nós precisamos. Nós precisamos do financeiro, nós precisamos de recurso, nós precisamos disso. E quando a oportunidade bate, como assim? A gente, né? Se eu conto isso para alguém que não é cristão, o que a pessoa vai falar? Você é louca? Você já deveria ter aceitado de primeira. Ela te perguntou quanto você queria ganhar. Ela te falou o que você precisa. Ela abriu uma exceção que nenhuma professora lá tem. E essa professora confirmou para mim. Elas ficam lá, Lari, até 6h10. Eu nunca vi isso acontecer lá. Você tá louca? Né? Mas nós que andamos em obediência ao Senhor sabemos que Ele vê lá na frente e que Ele sabe o melhor, não eu. Então, minha querida, se o Senhor... Eu sei, meu amor, eu sei, você não sabe como o Espírito Santo fala pra mim disso, tá, minha querida? Você não me impressiona, ele não me impressiona. Ele prestava serviço para uma empresa, foi chamado para trabalhar. Olha lá, viu, gente? Então, meninas, às vezes você vai estar... Deus vai fechar alguma porta. Você vai ficar chateadíssima. Mas você não sabe o que o Senhor tem ali na frente. A nossa parte é nos manter ali, ó, constante, diligente, fiel a Ele. O que Ele vai fazer? Eu não sei, meninas. Eu não sei, nem você. Mas nós precisamos ter isso, igual eu comentei da Tati logo no começo. Ter essa certeza que ela tem. Que a porta fechada é Ele, que a porta aberta é Ele, que pode ser que eu não tenha R$1 para conta que eu tenho que honrar no mês que vem, mas que Ele vai prover e Ele acaba provendo. Entendeu, meninas? Nós temos que estar 100% nas mãos do Senhor. Porque, meninas, aquilo que pode parecer uma bênção para nós, também pode ser uma distração para algo maior que o Senhor tem. Nem sei se financeiramente, mas para o reino dele também. Entendeu? Então,
São coisas, experiências de uma vida diária que eu passo e que você passa. Todos os dias, ou todos os dias não, constantemente você deve receber propostas ou ter que tomar decisões. Todos os dias nós temos que tomar decisões. Então que todas elas sejam pautadas na direção do Senhor. Que Ele venha a dirigir a nossa vida constantemente. Entendeu? E quando aquela professora terminou de falar comigo ali, me veio aquela paz de que assim, ok, Senhor, sim, eu sei que o Senhor sabe, eu não fiquei chateada, mas eu fiquei mexida, entendeu? Porque eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Eu sou um ser humano racional, eu tenho compromissos como você tem, eu tenho que honrar coisas como você tem. Eu sonho em coisas que você também sonha, entendeu? Então, que a gente possa estar neste lugar de 100% dependência do Senhor e de que Ele sabe o melhor, por mais que aparentemente não seja. Se eu e você estamos buscando Ele de todo o nosso coração, podemos descansar. Tá bom, meninas? E aí? E aí? Não deu certo? Então, meninas, eu queria compartilhar. Essa segunda da escola eu nem estava lembrando. E eu acredito que o Espírito Santo entregou algo aqui também. Porque quando eu fico assim meio... Contar uma coisa pra vocês. Quando eu fico assim, minha mão fica formigando, meu braço formigando, o Espírito Santo tá... Ele tá. Então, ele está entregando algo pra vocês. Nesses dois sentidos, da importância de uma mãe que ora e de um pai que ora, sabe? De uma mãe que não desiste do seu filho, da sua filha, e também de estar debaixo da dependência do Senhor 100%, porque daí quando Ele decide, a gente não pode ficar se chateando, sabe? Sabe, deixa na mão dEle, minha querida. Ele sabe o melhor. Nós não sabemos, meninas, nós não sabemos. Ele sabe o melhor. Tá bom, meus amores? Nós precisamos aprender a descansar nisso. Não é fácil, mas nós vamos conseguir, tá? No final deste devocional, eu quero orar por todas aquelas que estão esperando respostas. Eu quero orar em nome de Jesus. Não, quero orar agora, não é depois não, é agora. Então tá, nós vamos orar agora, Senhor. Então nós vamos orar. Você que está esperando uma resposta. Você que está esperando uma resposta. Você entra em oração em nome de Jesus, Pai querido. Muito obrigada, porque o Senhor já se faz presente aqui, sem antes nós nem abrirmos o livro do nosso devocional. Porque o Senhor é isso. O Senhor é vivo, o Senhor é movimento. Obrigada pela tua presença, Espírito Santo de Deus. Eu sei que estamos alinhadas, mas eu quero pedir 100% de alinhamento contigo. Fala conosco com liberdade ainda maior, Senhor, porque nós nos movemos nesta liberdade. Eu quero orar agora, Senhor, por mulheres, pelas mulheres que estão aqui agora ouvindo e por aquelas que vão ouvir depois, que precisam de uma resposta, estão esperando uma resposta, que elas não conseguem decidir por elas, ou que já fizeram o que tinha para fazer e só estão esperando a resposta, Senhor. O Senhor é a resposta que nós esperamos. Nós queremos a resposta enviada por Ti, Jesus. Por Ti, Jesus. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor me enviou a resposta, onde a dona da escola no domingo me mandou uma mensagem no WhatsApp, Senhor, para quando ela queria falar comigo, Senhor, ela me ligou e para falar que não precisava mais, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, não importa, mas a mensagem chegou. Em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, envia a resposta para essas mulheres que estão esperando, Pai. Em nome de Jesus. Que essa semana que se inicia, domingo, elas possam receber as respostas vindas do Senhor. E se não forem, talvez
a que elas planejaram, nós descansaremos em Ti. E se for aqui, elas sonharam, nós celebraremos. Eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor mande essa resposta. Amém? Amém, meninas, amém? Vocês receberão a resposta, viu? Vocês receberão a resposta. Eu vi, sabe aquele, é pombo correio, eu acho, né? É aquele, gente, eu vi um passarinho pequenininho, com um envelopinho pequenininho no bico. Parecia que ele estava indo levar a resposta. É pombo correio? Acho que é, né? Muito bonitinho, tá? Ele estava bem doidinho levando as respostas. Amém, meninas? Vocês vão receber as respostas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro do teu caso, tá, Rô? Agora eu tô me lembrando. Eu me lembro do teu caso. Calma, tá bom? Calma. Amém? E acho que já podemos até encerrar, né, meninas? Nós vamos fazer a leitura do nosso devocional. Hoje é dia 30, amanhã 31, segunda-feira começa setembro, certo? Vamos fazer a leitura do nosso devocional? O título do devocional de hoje é Consolo, Segurança e Satisfação. O versículo-chave está em 2 Samuel, capítulo 23, e versículo 5, que diz assim: Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Aleluia. Essa não é de fato uma promessa, mas um conglomerado de promessas, uma caixa de pérolas. A aliança é a arca que contém todas as coisas. Essas são as últimas palavras de Davi, mas podem ser minhas e suas hoje. Aqui temos um suspirar. As coisas comigo e com os meus não estão como eu desejaria. Aprovações. Escuta isso, meninas. Como esse Espírito Santo é. Aprovações, preocupações e pecados. Elas endurecem o travesseiro. Aqui temos um consolo, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Jeová penhorou-se a si mesmo comigo e selou o pacto com o sangue de Jesus. Estou vinculado a meu Deus e o meu Deus a mim. Isso coloca em destaque uma segurança, dado que tal aliança é eterna, bem ordenada e garantida. Nada há a temer pelo intervalo de tempo, pelo fracasso de algum ponto esquecido ou pela incerteza natural das coisas. A aliança é uma fundação rochosa sobre a qual construir para a vida ou para a morte. Davi sente satisfação. Ele nada mais quer para a salvação ou deleite. Ele é liberto e fica extasiado. A aliança é tudo que um homem pode desejar. Coisa linda. Ó minha alma, volte-se neste dia a seu Senhor Jesus, a quem o grande Senhor ofereceu para ser aliança para o povo. Tome-o para ser seu tudo em todas as coisas. Aleluia. Lara, eu sou técnica de enfermagem, trabalho em home care, sem benefícios, já enviei para a Unimed de Itajaí e aguardo no Senhor. Também tenho um sonho de abrir uma casa. Olha, que lindo isso, é um dom de Deus, não é todo mundo que tem, viu, minha amada? Continue aguardando no Senhor, amém? Olha só, gente, olha que devocional maravilhoso, e eu quero ler o versículo-chave para a gente conversar. Vamos abrir 2 Samuel 23, 5. Pega a sua Bíblia, 2 Samuel está no Antigo Testamento, tá? Então a gente vai passar o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vai passar Josué, Juízes, Rute, aí vem o livro de Samuel. Tem 1 Samuel e 2 Samuel. Nós vamos para 2 Samuel. É antes de Reis, tá? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5. Tô aqui em 2 Samuel. Tô indo pro 23. Capítulo 23, aqui.
versículo 5. Olha aqui, o meu tá grifado e ainda coloquei um asterisco para chamar a minha atenção. Olha lá. Minha família foi escolhida. Sim, Deus fez uma aliança comigo. A sua aliança é eterna. A sua aliança é eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da minha segurança e concederá tudo quanto eu desejo. Realmente é um conglomerado de bênçãos e de promessas para nós. Olha isso aqui. Eu e a minha família fomos... Não. E a minha família foi escolhida. Você já declara isso. A minha família foi escolhida. A minha foi. Sim, Deus tem uma aliança comigo e com você. Coloca assim em primeira pessoa, viu? Deus tem uma aliança comigo e com você. Uma aliança eterna, final e selada. Ele cuidará constantemente da nossa segurança e nos concederá o que desejamos. Olha que coisa maravilhosa, gente. Viu? Você e a sua casa são escolhidos do Senhor. Não importa se a sua casa hoje não está como você gostaria. Não importa. Não importa, tá? Você e a sua casa são escolhidos do Senhor. E o Senhor tem uma aliança. E a aliança de Deus, ele não quebra a aliança dele. Viu? Ele não quebra a aliança dele. Homens que quebram. Ele permanece fiel. Ele permanece constante. Ele permanece no mesmo lugar. Eu ouvi essa semana uma pregação tão linda na internet. Fiz uma limpa nos pastores que eu ouço, tá? E ele falou bem assim. Olha como ele falou, achei tão interessante. Ele falou assim que Deus é uma pessoa, um crente, né? Estava em Deus, conquistou aquilo que ele queria e parou de buscar Deus constantemente. E daí as coisas da vida acontecem. E ele começou a passar por coisas difíceis na vida. Passou por coisas bem difíceis. E ele chegou e falou para o Senhor: aonde o Senhor estava quando isso aconteceu? Aonde o Senhor estava? E Deus falou assim para ele: no mesmo lugar que você me deixou. Eu permaneço no mesmo lugar que você me deixou. Gente, quando eu ouvi aquilo foi assim, no meu peito, assim, direto, porque é assim. Deus, ele permanece no mesmo lugar. Quem se afasta sou eu e você. Quem faz a separação sou eu e você. Quem coloca de lado sou eu e você. Quem tira da prioridade sou eu e você. Aí a gente fala, aonde que Deus está? No mesmo lugar em que eu e você deixamos. Então vamos fazer uma pergunta para nós hoje. Aonde Deus está na minha e na sua vida? Qual é o lugar que Ele está na minha e na sua vida? Aonde nós deixamos Ele? Está pertinho? Você consegue sentir Ele? Ou está lá longe? Ele vai permanecer no mesmo lugar. Certo? Mas é muito seguro para nós saber que Ele é um Deus de aliança. E tão lindo como estava escrito no devocional, uma aliança selada pelo sangue do Filho dele. Um pacto fechado pelo sangue do Filho dele. Então, meninas, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos um Deus maravilhoso que deu o seu único Filho para selar uma aliança conosco, onde Ele nos protege, onde Ele nos cuida, Ele guarda e Ele provê tudo o que nós precisamos. Será que isso não é suficiente para eu e você descansarmos? Tá certo? Nós podemos e precisamos e devemos continuar sonhando e almejando coisas, mas sem tirar Deus do primeiro lugar. Sem tirar Deus do primeiro lugar. Essa semana eu tive que situar aqui em casa também. Apesar de tudo, todas as coisas que eu comento aqui, tem coisas que eu também preciso situar. Essa semana eu precisei situar o Rafa de que Deus é primeiro na minha vida antes dele. Entendeu? Às vezes a gente precisa. O lugar de Deus na minha vida, ele é insubstituível e ele não tem ninguém que vai ocupar esse lugar. Nem meu marido, nem minha filha, nem meu pai, nem minha mãe, nem ninguém.
Nem ninguém. Nem meu trabalho, nem meu ministério, nem o Mulheres do Alto, nem ninguém. O primeiro lugar no meu coração é o Senhor. E quando Ele falar, eu vou fazer, porque Ele é o primeiro. Quando alguém quiser ocupar esse lugar, eu vou situar. Ops, caiu meu brinco. Vou situar, não. Esse lugar não é seu, esse lugar é do Senhor. E é insubstituível, então nem fica tentando, tá? Porque não vai dar certo. Não, certo? É esse lugar que o Senhor deve ter na minha e na sua vida todos os dias, todos os dias, todos os dias. Certo, meninas? Então, nós precisamos estar em busca constante com o Senhor, com esse Deus maravilhoso, bondoso, generoso, que tem prazer em abençoar suas filhas, tem prazer em dar presentes para ela, tem prazer em mandar respostas, tem prazer em fazer com que experimentem coisas maravilhosas com Ele. Então, que eu e você possamos desfrutar desta promessa de hoje, de descansar no Senhor, nessa aliança que Ele tem comigo e com você. Existe uma aliança e Ele escolheu a minha e a sua família. Não abra mão disso, não negocie isso. Lembra lá no começo do nosso devocional, que a Tati iniciou também falando aí? Não negociamos, nós não negociamos. Essa aliança é inegociável. Amém? Ficam exatamente. Amém, meninas? Amém. Então, que a gente possa confiar verdadeiramente e descansar. E volto a dizer, a resposta que Ele enviar, confie e descanse, mesmo que seja, talvez, a que você não queria, né? Como eu disse pra vocês no meu caso, eu fiquei mexida. Olha pra vocês, olha como o ser humano é. Eu já tava fazendo conta, gente. Já tava fazendo conta com coisa que eu nem tinha. Olha que coisa louca. Já tava sonhando. Ai, meu Deus. Olha. Desce, Larissa, desce. Entendeu? Mas a certeza de que Deus está, ninguém pode tirar de mim, de você. Todo mundo pode me falar qualquer coisa, mas eu e você sabemos. Se foi Deus que decidiu, foi Deus que decidiu. Se foi Deus que permitiu, foi Deus que permitiu. E nós estamos sendo dirigidas para lá e para cá, para onde Ele quer. Amém? Amém? Aí você dá risada comigo, né? Mas é. Menina, eu já tava me achando. Olha o meu tipo. Deu de cair morta e já tava se achando. Oh, Deus. É muito ridículo, né? A gente é ridículo, o ser humano é ridículo. Mas a gente é assim. Certo, meninas? Então, eu quero que aquelas que precisam de resposta, desce, minha filha. Aquelas que precisam de resposta. Ai, gente. Eu falo a real, gente. Vocês sempre vão ouvir a real de mim. É verdade, tá? Eu tava assim já, tipo, ai, acorda, Larissa. Oh, Deus, mas a gente dá risada, né? Então, meninas, aquelas que esperavam respostas vão chegar. Amém? Eu quero orar. Quem que me pediu oração? Foi oração, me lembra aqui, gente. Que eu falei que a gente ia orar por alguém que foi despejado. Vocês vão me lembrar. E daí eu vou perguntar ao Senhor, que ainda não veio aqui para mim a palavra da semana. Amém? Amém. Rosana. Ah, ok. Vamos orar. Lembrei. Pai querido, eu coloco agora a vida da amiga da Rosana. Eu não sei quem ela é, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a dificuldade que ela está passando agora. O Senhor sabe a falta de recurso que ela está, Senhor. O Senhor sabe, na verdade, eu vejo um caos estabelecido nesse momento. Mas o Senhor é um Deus de ordem. O Senhor não é um Deus do caos. O Senhor não é um Senhor da bagunça. O Senhor é um Deus de ordem. E o Senhor vai organizar as coisas. Movimenta, Senhor,
as pessoas, movimenta as situações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E organiza as coisas novamente. Já te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Viu, Rosana? As coisas vão se organizar. Tá bom, minha querida? Senhor, eu oro agora em nome de Jesus pelo ouvido da Luísa, Pai. O ouvido direito dela. Dor de ouvido, eu repreendo você no nome de Jesus. Declaro ela curada e sarada agora. Ouvidos destapados e sem dor. Em nome de Jesus. Amém? Depois você me diz, tá, querida? Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Val. A Val tá aí? Tá. Val. Você pode perguntar para o Senhor qual é a palavra da semana para nós, por favor? Essa semana é com você. Tá bom, minha querida? Nós aguardamos. Não tem problema. Enquanto isso, tem uma visitinha aqui enquanto você vai orando aí. Vem cá. Meu Deus, mas tá com bigodinho de quem acordou agora e tomou mamar. Olha aqui daqui. Olha aqui daqui. Manda um beijo pra minhas amigas. Beijo. Ai, que beijo. Não fala assim. Fala direito. Beijo. Isso. Beijo. Falar que nem você tá morrendo. Hein? Beijo. Sai fora. Fala direito. Amém, gente? Amém? Glórias a Deus por tudo, né? Meninas do céu, olha, eu não sei, agora eu tô sendo tomada por uma onda de alegria, acho que coisas boas vão acontecer e vocês venham compartilhar comigo. Eu recebi mensagens essa semana. Ai, Senhor, Espírito Santo, me lembra de respostas de devocional, coisas assim, sabe? Fiquei bem feliz. Por mim, estou tendo que vender a casa. Eita, glória. Vamos orar. Pai querido, eu coloco a vida da Fran nas tuas mãos, Senhor. Ela está tendo que vender a casa dela. Se tem alguma outra estratégia que o Senhor traga à mente dela, Senhor. Mas se tiver que vender, se esse for o que tem para fazer agora, Senhor, acalma o coração dela e mostra para ela, Senhor, cada coisa que precisa ser feita com muita clareza, que não tenha dúvida, em nome de Jesus. Amém? A nossa esperança está em Deus, Ele sabe o que queremos, mas Ele nos dá o que precisamos. Ok, uma palavra assim, Val, só uma palavra assim, tum. Vai, qual é? Uma palavra. Resume? Tá, então vamos lá. Ele sabe o que queremos, mas Ele nos dá o que precisamos. Será que é confie? Confie. Confie na aliança. Ai, que bonito que ficou, olha que lindo. Gente, eu quero contar uma coisa, porque hoje eu tô querendo me achar, né? Vocês já perceberam, eu já tava até fazendo coisas com dinheiro que eu não tinha, e agora eu quero contar pra vocês, porque é assim, ó. Ai, que bom, você sabe que agora eu tô sendo tomada por uma alegria, assim. Veio uma alegria de Deus. Então, ó, Marcinha, confie na aliança, tá bom? Ei, meninas, aí eu vou me achar mais um pouco, tá? Vocês aguentam aí. E daí é assim, ó, eu faço devocional, beleza. Aí a gente tá indo pra escola, vocês já sabem, né? Tem a rua que a gente ora, a rua abençoada aqui. Nós vamos orando, depois que todas nós oramos, a Rânia pega e lê o versículo do dia e o guarde isso pra nós ali, né? Daí, gente, essa semana teve uns guarde isso tão maravilhoso, né? Aí ela lia, né? Meu Deus, mas eu arrasei nesse guarde isso. Gente, elas se matavam de rir. Elas ficavam mais... eu vou falar para as mulheres do alto como que isso é, na verdade. Eu vou falar para elas. Daí no outro dia, nossa, arrasei nesse guarde isso. Meu Deus do céu. Eu vou começar elas ficam, eu vou começar a filmar escondido a senhora. Eu vou mostrar para as mulheres do alto para elas verem quem que a senhora é. Eu falei, elas já sabem. Não vai ser surpresa nenhuma, suas bobas.
E a Rania deu uma ideia, gente. Eu quero falar pra vocês, porque eu achei a ideia tão genial. Ela falou assim, mamãe, por que a senhora não ora e pede ao Senhor para direcionar a senhora? A senhora vai vendo, assim, os guarde-isso que a senhora fez. E vai separando, assim, ó, vários. E faz um livrinho de adesivos do guarde-isso. Ela falou assim, eu ia amar ter. Pra eu colar, tipo, no meu no meu planner, pra eu colar na minha agenda, no meu caderno. Ela falou assim, olha que legal que ia ser. Olha que legal, gente. Eu falei, filha, não é que a ideia é boa? Fazer tipo um livretinho com vários adesivos de frases do guarde isso. Imagina, gente, eu ia amar. Vocês não iam? Falei, filha, você arrasou nessa ideia. Ela falou assim, então ora que Deus já tá pronto. Só pra senhora escolher assim, ó, escolhendo, e a gente faz um layout e faz não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, vocês acharam legal? Eu achei super legal, eu ia gostar de ter, sabia? Imagina, você vai mandar um presentinho e coloca lá uma mensaginha. Que coisa mais profética bonita, não é? Olha só que legal. E a gente começou isso quando a gente começou a ler. Foi esse ano que a gente começou a ler o Guarde Isso no carro. E meninas, não é que a gente guarda mesmo? Eu guardo aquilo, fica aquele compiladinho ali, fica assim na minha cabeça, né? Imagina, é verdade, Marcinha. Precisamos providenciar, né? Ai, mais uma coisa pro caderninho que eu preciso iniciar. Reunião de... Menina, você sabe o que eu vou fazer? Você sabe o que eu vou fazer? A partir de segunda-feira, eu vou colocar um pedacinho do guarde-isso, assim. Porque o guarde-isso já é um compilado. Eu vou pegar um pouquinho menos e vou colocar no meu quadro. Todos os dias, tipo uma frase pra ficar ali, sabe? A gente acha que são crianças, que não sei o que, não. O Espírito Santo já vai trabalhando. Isso eu vou começar agora. Pensei esses dias. Falei, segunda-feira eu vou começar isso. Ai, gente. Ai, vou agilizar. Porque isso eu acho que é fácil, né? Não sei, vou ver. Achei a ideia muito massa. Olha só, viu só? Ai, posso me achar mais ainda. Tô brincando, tá, gente? Tô falando que eu fui tomada por uma onda de alegria agora, graças a Deus. Ai, que coisa boa. Então, Marcinha, você acredita? Isso, você acredita, Marcinha, que eu falei, gente, por que você não tá pondo no quadro, Larissa? Então eu vou pegar ainda um menorzinho, tipo uma frase do guarda-isso e vou mandar lá. Ai, jura? Ai, amada. Obrigada, eu vou amar. Ai, gente, vocês viajam comigo, eu amo isso, tá? Ai, que glória, que bom. Glórias a Deus. Também, agora eu vou terminar aqui. Isso, no quadro das salas, na tua sala, para quem for ali falar com você, né? Ai, que legal, imagina fazer uma reunião, eu no lanche das professoras, boto um guarda. Ai, a gente precisa fazer isso pra ontem. Vou correr atrás. Tá bom, meninas? Olha, amo vocês, tá bom? Ai, obrigada. Obrigada, gente. Eu fui tomada, assim, hoje foram muitos sentimentos, né? Eu fiquei bem amortecida aqui do meu braço, da minha mão. Eu acredito que o Senhor enviará respostas mesmo, viu? E que vocês também sejam tomadas por essa alegria, que eu foi agora que no final fui realmente tomada por essa alegria. Eu vou desligar aqui, vou ali dar um cheiro, um beijo, brincar, amassar, me divertir com as meninas, com o Rafa e você também. Aproveite seu sábado e seu domingo, tá bom? Nos vemos segunda-feira de novo, se Deus quiser. Amo estar aqui com vocês. É sempre tão maravilhoso e tão... É só quem tá aqui que sabe, né, meninas? A gente fala isso, mas é uma verdade. É só quem tá aqui que sabe. É diferente, né? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Eu amo vocês. Amo. Amo vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e obrigada por embarcarem aí na minhas loucuradas. Tamo junto, tá? Ai, eu falo, desce, Larissa, e vocês vão fazendo eu subir, né? Eita, glória. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.